Estamos aqui juntas para falar um pouquinho para vocês de como começou a nossa história. Eu e a Carolina nos conhecemos na faculdade há alguns anos atrás, Na Imbi Morumbi. isso em São Paulo. Fomos duplas de faculdade, onde nós trocávamos informações, experiências e também na aula prática. A gente sempre treinava uma na outra os procedimentos. Nós éramos né? dupla de atendimento. Então eu fazia Isso. os procedimentos na Jéssica e ela fazia em mim, onde nós começamos ali a aprender o passo a passo de todas as técnicas. Exatamente. Também existiu alguns estágios obrigatórios pela universidade, até mesmo dentro da própria universidade, e alguns estágios fora dela. A Carolina foi trabalhar com algumas professoras, eu também, e a gente sempre trocou muita informação, muita figurinha. E a gente gostava muito, desse bate-papo, porque a experiência que ela tinha em um spa, em uma sala de atendimentos, eu tinha em outra, às vezes tinha uma intercorrência, eu tinha outra, e a gente trocava muito essa figurinha, fazia parte do nosso desenvolvimento profissional. Era muito valioso, né? Isso, com certeza. Depois desse período de universidade, com os estudos já finalizados, nós ficamos com o título de bachareladas em Estética e Cosmetologia pela universidade. Então, ingressamos no mercado de trabalho. Eu estou hoje em Jundiaí, no interior de São Paulo, e estou com a minha segunda unidade de clínica estética. E eu iniciei os meus atendimentos em domicílio em São Paulo e agora também continuo com os atendimentos em domicílio, que é muito o meu forte, mas tenho uma clínica de estética com parcerias médicas. Isso mesmo. Essa parceria médica é muito importante. Foi por isso também que as nossas duas unidades fez essas parcerias com esses doutores que realizam as cirurgias plásticas e aí fica ao nosso cuidado esse atendimento de pós-operatório. Pensando que esse é um assunto que está cada vez mais em alta, tanto eu quanto a Carol termos firmados essas parcerias fazendo esse tipo de atendimento, tivemos mais lucro e mais retorno para os nossos negócios. Com certeza, o Brasil hoje é um dos países no mundo que mais realiza cirurgias plásticas. Isso é uma tendência a cada vez crescer mais. Então nós estamos pegando essa tendência do mercado e trazendo muito para o nosso negócio. Além de ser muito lucrativo, nós gostamos muito e nos damos muito bem, temos muita afinidade com esse assunto e gostamos de atender. Exatamente. Quem que não quer agregar valor no seu negócio, né? Com E ter certeza. um lucro muito maior. Então, com os atendimentos de pós-operatório, isso é possível. Agora vamos dar uma pequena pausa de 2 minutos. Aproveite para pegar o caderno, uma caneta para você fazer as suas anotações, um copo de água e também já encaminha o nosso link para todos os seus amigos que gostariam de conhecer e saber um pouco mais desses assuntos. Isso, chama eles para esse conteúdo super rico que vai acontecer aqui daqui a pouquinho.
no ambiente das clínicas estéticas para que possamos tratar no pós-operatório. É uma das cirurgias mais realizadas, porque muitas mulheres já passaram por um emagrecimento bem significante e também já foram mamães, já tiveram um período ali pós-parto. Tanto uma situação quanto a outra acaba ocasionando a diástase, que é esse espaçamento de todo o reto do abdômen. Então essa musculatura ela fica muito enfraquecida e frouxa, e é através desse procedimento que a gente consegue reverter essa situação, porque vai ter uma retirada do excesso de pele e de gordura, mas o principal é uma amarração de toda a musculatura para que esse abdômen volte a ficar bem tonificado e desenhado, devolvendo uma silhueta para a paciente. Nós temos também alguns tipos de abdominoplastia que a Carol vai contar para vocês um pouquinho mais. Nós temos 3 tipos de abdominoplastia que podem ser feitas, as mais comuns, né? Então, nós temos aquela total, que vai de cristilíaca a cristilíaca, aqui na região do quadril. Nós temos a parcial, que é um pouco maior do que a cicatriz aqui da cesárea, sempre aqui na região embaixo do abdômen, né? E a mini abdominoplastia, que ela é bem pequenininha, só para os casos que a gente tem uma pequena quantidade de pele, e em todas elas a gente tem um reposicionamento do umbigo. Isso, e sempre vai depender da avaliação que o médico faz da paciente, né? Para que ele determine qual tipo de cirurgia vai ser realizado. Também é importante ressaltar que a gente precisa ter os cuidados no pós-procedimento. Então, primeiramente, a drenagem linfática manual, as sessões de pós-operatório, onde você vai mesclar algumas associações com essa técnica, são indispensáveis. O uso da malha compressiva também é muito importante, que é a famosa cinta modeladora, porque a gente consegue fazer com que a pele tenha uma aderência maior, né? A musculatura. Exatamente. Diminuindo aquele excesso de líquido, que é super comum no pós. É uma parte que as pacientes elas gostam de dispensar um pouquinho o uso, porque é chato, aperta, mas é extremamente importante, porque a pele, ela descola do tecido muscular. Então, a cinta modeladora, ela faz a pele aderir no músculo, e é isso que vai evitar o surgimento de fibroses e uma melhora da cicatrização, para um resultado final mais satisfatório. E muitas vezes, até além da cinta modeladora, existe o uso também das placas, né? Onde a gente tem toda a parte do abdômen e nas laterais também. O doutor ele pede para que tenha ainda mais compressão no local e diminua ainda mais esses líquidos. É uma espuma que nós colocamos entre a cinta e a pele da paciente. É muito importante também que a paciente faça um repouso bem adequado para que ela tenha uma boa recuperação, evite o sol e se alimente bem com alimentos saudáveis e nutritivos. Isso, exatamente. E o médico também deixa bem claro que após a cirurgia de abdominoplastia, a paciente não pode voltar a engravidar mais, tá? Porque a pele, ela foi esticada no máximo possível. E uma gestação, nós sabemos que exige o crescimento, né, e o estiramento novamente dessa pele. Então, com a abdominoplastia, esse processo fica muito mais dificultado. Então, isso é realizado ali no último momento, onde, às vezes, ela já fez uma bariátrica ou já decidiu ter todas as gestações possíveis ali, então não é o momento mais para se engravidar, isso fica bem claro para as nossas pacientes, tá? Isso. E é um procedimento que pode ser feito em consultório? Não, é algo é um simples. procedimento completamente 100% feito em ambiente hospitalar. Isso, sempre no centro cirúrgico, a paciente fica anestesiada e sedada, e a cirurgia ao menos 3 horas irá demorar, tá? Podendo variar para mais. É importante também que essa paciente escolha um médico de confiança com CRM em ordem e faça sempre dessa forma no hospital, porque se acontecer algo durante aquele momento, ela tem todo o respaldo. Então é importante a gente conscientizar sempre disso. E é legal também nós termos essa relação de confiança com o médico, no qual, se ocorrer alguma intercorrência, nós possamos ligar diretamente para esse médico para que ele nos dê a orientação do que deverá ser feito imediatamente. Isso, é importante a gente ter uma boa comunicação com a equipe do médico, com o médico, porque o nosso foco sempre vai ser o mesmo, o bem-estar do paciente. Então, todos os objetivos têm que estar alinhados para isso, sempre visando o bem-estar do nosso paciente.
Agora nós vamos ver na prática um pouquinho mais de como a gente atende esse paciente, o que muda da cirurgia de abdominoplastia para uma cirurgia comum, por exemplo, de lipoaspiração. Vamos entender o sentido da drenagem e também entender como a gente vai realizar de uma forma sem cometer nenhum erro. Isso, exatamente. Nós precisamos saber o sentido da drenagem correto, porque uma vez que nós fizemos um erro, por menor que seja, pode estragar toda a cirurgia ali detalhada que o cirurgião fez ali naquele momento. Então agora acompanhe a nossa prática. Então estamos aqui com a nossa paciente já posicionada na maca. Ela realizou o procedimento de abdominoplastia total. Como vocês podem ver, o corte vai de crista ilíaca a crista ilíaca até passando um pouquinho mais. Em algumas situações é feita apenas a mini ou a parcial, mas aqui a nossa cliente ela fez a total. Nós já estimulamos todos os grupos de linfonodos principais do corpo e agora vamos demonstrar para vocês a forma prática de drenar de maneira correta essa região específica do abdômen. Depois que teve uma interrupção da comunicação desses linfonodos inferiores, nós devemos respeitar e levar toda a retenção de líquido para os linfonodos axilares. Então todos os movimentos vão ser de subida, tanto em uma lateral quanto na outra. Aqui eu estou utilizando um creme neutro de massagem. Faço toda a lubrificação da região. Lembrando que eu posso mobilizar o tecido de uma forma um pouco mais fácil por conta dela estar com quase 3 meses de operada, tá? Quando é uma cirurgia imediata ou recente, a gente precisa ter um pouco mais de cautela no movimento. Estou posicionada contralateral e começo fazendo o movimento de bombeamento parado. Sempre proximal ao linfonodo axilar, medial e distal. Essa é a primeira faixinha. Eu dividi em faixas. Faixinha superior do abdômen, proximal aos axilares, medial e distal. E agora o movimento é de bombeamento andando, ou seja, eu vou levar toda essa retenção de líquido, todo esse excesso de líquido para o grupo de linfonodo mais próximo, que são os axilares. Percebam que a minha mão da esquerda consegue continuar o movimento até o final e a outra mão, ela fica. Posso insistir em média 10 repetições. Quando é um pós imediato, recente, a gente pode fazer até 20, 25 vezes cada uma dessas faixas. Percebem que a gente não faz uma tração contra a cicatriz. Eu passo bem próximo o meu movimento dela, mas não traciono contra. Faixinha superior, também em direção aos axilares. Esse movimento a gente sempre mentaliza, que parece que é um movimento de nadar com as mãos. Então, eu tenho que levar esse líquido. As pacientes não se queixam de dor, pelo contrário, promove um grande alívio. E é importante também ressaltar que mesmo que passem anos, uma vez que ela operou e realizou a abdominoplastia, por toda a vida a drenagem vai sempre ser dessa forma. Sempre nós vamos levar todas as faixas para os grupos de linfonodos axilares. Porque em uma drenagem clássica, nós levaríamos da parte daqui do umbigo, nós levaríamos a parte de cima para axilar e a parte de baixo para inguinal. Uma vez que existe a abdominoplastia, eu levo tudo para axilares.
Fiz em uma lateral, realizo o mesmo procedimento na outra. Agora já estou contralateral, para garantir que esse lado também seja drenado. Bombeamento paradinho da faixa de baixo e agora o bombeamento parado da faixinha superior. E agora eu realizo o bombeamento em movimento. Mesma coisa do outro lado. Movimento de nadar com as mãos, levando toda a retenção de líquido para o grupo de linfonodos axilares. É importante lembrar também, pessoal, que não é força. A drenagem linfática manual, ela é uma técnica superficial, então não precisa colocar força. A gente tem uma pressão que a gente respeita, que é de 30 a 40 milímetros de mercúrio. E durante o movimento, nós fazemos desta maneira. Fazemos em média 10 vezes na faixinha inferior e vamos para a faixinha superior. Automaticamente, uma das mãos não consegue chegar, tá? Nos linfonodos axilares, não tem problema. Eu faço um movimento simultâneo até onde eu consigo e depois apenas uma mão chega no grupo de linfonodos. E é importante a gente sempre bombear também, quando chega no grupo dos linfonodos axilares. E está feita a nossa drenagem em região de abdômen para a cirurgia de abdominoplastia. Bom, pessoal, nós esperamos que vocês tenham gostado dessa live de hoje. Nós preparamos esse conteúdo com muito carinho para vocês. Não se esqueçam que amanhã nós teremos muito mais conteúdo nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Então não se esqueçam de comparecer novamente aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, deem o like e se inscrevam no canal. E vocês também podem compartilhar com os amigos de vocês que tiverem interesse em participar dessa live amanhã, tá bom? Então, muito obrigada pela presença de vocês e nós esperamos vocês amanhã novamente. Um grande beijo!